dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua, a minha, a nossa vida de forma abundante e poderosa, em nome de Jesus Cristo. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, de perto, de longe, que conheço, que nunca vi. Eu sei que nós temos um relacionamento online, à distância, ou próximos. Eu queria ministrar sobre a sua bênção, sobre a sua vida, as bênçãos de Deus. Eu queria que você fosse alcançado com aquilo que você mais almeja, com aquilo que você mais pede a Deus em oração. Estamos aqui nesse lugar de oração, que é o meu segundo lugar de oração especial. Meu primeiro lugar de oração especial é minha casa, meu quarto, minha laje, minha sala. Meu segundo lugar de oração é esse monte onde nós oramos. Mais um vídeo, mais um devocional, mais uma palavra nesse canal de bênção, Ministério Apostólico, Palavra Ouvida, o Evangelho sem fantasia. Estamos aqui meditando na palavra do Senhor. Já orei um pouquinho, já dei uma desfolhada na palavra e eu senti no meu coração de compartilhar com você esta bênção que Deus me deu nesta manhã, essa palavra que Deus ministrou aqui no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você. E você, sendo abençoado com essa palavra, ouvindo algo de Deus, compartilhe com as pessoas que você conhece, dê o seu likezinho, ative o sininho, se inscreva nesse canal, abençoe esse projeto, que em breve estaremos inaugurando esse projeto, Ministério Apostólico Palavra Ouvida, nas ruas. É uma igreja que vai nascer, não dentro de 4 paredes, mas vai nascer nas praças, nas ruas. Muito em breve, estamos aí com o projeto, esperando os financiamentos necessários e vamos estar fazendo um trabalho nas ruas bastante interessante, tem sido estudado, né? Eu tenho estudado muito sobre isso há anos, para que a gente tenha um trabalho positivo, tá bom? Nesta manhã, eu queria compartilhar com você o que eu creio que Deus ministrou no meu coração e eu quero repassar essa palavra do Pai a você, meu irmão, minha irmã. Todos conhecem o famoso texto de João, né? Ali descrito, narrado em Mateus capítulo 11, quando João Batista, preso, né, por Herodes, ele já pressente que o seu fim está chegando e talvez um sentimento de querer descansar em paz, de missão cumprida, ele envia os seus discípulos para fazer uma pergunta para Jesus. Está lá no capítulo 11. Ele mandou perguntar, vai lá e pergunta para Jesus se ele é realmente aquele que a gente estamos aguardando ou temos que aguardar outro. Se já é o Messias, se ele é o Salvador. E Jesus respondeu para ele, vai lá e fala com João que vocês estão vendo aqui fora, tá? Os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os leprosos estão limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Bom, eu acho interessante esse texto, eu acho que vocês já ouviram sobre isso, eu não sou o único, mas muitos e muitos pregadores também têm esse ponto como ponto interessante do texto. É a gente lembrando um pouco atrás, João Batista batizando Jesus e vendo a manifestação que aconteceu sobre o momento do batismo. Não só João Batista, como todos que estavam naquele momento ali, foram impactados pela manifestação sobre o dia do batismo de Jesus. Foi tremendo. João se sente constrangido, porque ele já reconhecia quem era o Messias, mas o Senhor vem a mim para ser batizado, é eu que preciso, eu não sou digno de ser o que vai desamarrar suas sandálias para lavar seu pé, você vem a mim, não dá. Jesus, em outras palavras, resumindo, dá um recado: João, cumpre aquilo que você foi chamado para cumprir, faça aquilo que faz parte do seu chamado, aquilo que determina a sua história é cumprir o seu chamado. E João então batiza, logo em seguida há uma manifestação sobrenatural, uma voz que todos ouvem, desce uma pão de uma forma diferenciada das vezes que aquele animal apareceu, aquela ave apareceu, e ali foi um marco muito importante do batismo da pessoa humana de Deus, da pessoa humana da divindade. Jesus era 100% homem, mas era 100% Deus. E ali João Batista teve todos os motivos
através daquele momento, para crer quem era o Messias. Além do seu primo, humanamente falando, seu parente, ele já tinha ouvido a história de sua mãe, Isabel, em relação ao encontro dela com Maria, né? Aquele encontro das grávidas. Ele já cresceu entendendo o seu chamado, ouviu o testemunho de seu pai, que o pai dele ficou mudo e aquela coisa toda. Então, uma história de manifestações, né? Uma história de situações que dava certeza de João Batista cumprir o seu chamado e saber que era Jesus. Mas aqui, João Batista está preso. E João Batista vai fazer uma pergunta bastante importante, mas assim, estranha para quem tinha certeza. Quem viveu não muito dia antes desse dia, não muito tempo, vamos falar 1 ano, 2 anos, né? 2 anos e pouco, ou 2 anos só, 1 ano e meio, mas não muito tempo atrás, ele viveu o sobrenatural com a pessoa de Deus encarnada na terra, Jesus Cristo. E João Batista, parece que a Bíblia não fala exatamente, a gente tem a liberdade pelo Espírito, não fugindo dos contextos bíblicos, de conjecturar. Parece que João Batista está vivendo uma crise. Poxa, eu estou preso aqui, agora eu sei que minha morte é iminente, eu sei que eu não saio mais daqui, porque João Batista sabe o que ele pregou, para quem ele pregou, e sabe as consequências daquela pregação. Ele sabe que o que ele fez, apesar de ser a vontade divina, ser a verdade, iria lhe trazer consequências terríveis. E ele então ali, talvez num momento, temendo a morte, apesar da sua fé, do seu chamado, da sua obediência, da sua diferença como homem na terra, né? Que Jesus fala, dos nascidos de mulher, de todos os naturais, porque Jesus não era nascido de mulher. Jesus, de mulher, do que eu digo, da forma natural, fruto de um relacionamento íntimo entre homem e mulher, dos nascidos de mulher, de forma natural. Esse aí é o excepcional, porque Jesus, ele foi colocado em sua mãe, no poder de Deus, através do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. Então, João Batista, ele é alguém notório, alguém elogiado, alguém, olha, ele não falou de Elias, ele não falou de Eliseu, ele não falou de Abraão, seu amigo, ele não falou de Moisés, ele não falou do homem, segundo o coração dele, Davi, ele não falou, nesse contexto, do homem muito desejado, muito amado, que é Daniel, mas ele vem falar de alguém que, dos nascidos de mulheres, da forma natural que o mundo se reproduz, que o homem e a mulher se reproduz desde o tempo de Adão e Eva, dependendo da relação íntima, ninguém seria ou foi igual a João Batista. Profundo, manifestação do batismo. João Batista sabia quem era Jesus, mas há um momento de crise existencial, de crise de identidade, ou talvez do medo da morte, apesar do chamado, da convicção, talvez eles pressentiam o seu fim, e aquilo gerou um pouco de angústia, aquilo gerou um pouco de medo, e de repente, peraí, será que eu fiz certo? Será que ele é o Jesus mesmo? Será que eu não confundi? Será que eu não me equivoquei? Será que eu não vi o que as minhas emoções queriam ver? Eu senti o que meus sentimentos humanos queriam sentir? E ele vai lá e manda. A Bíblia não dá exatamente qual é o sentimento e o porquê dessa pergunta. A gente entende pela Bíblia que João Batista sabia literalmente quem era Jesus, mas agora ele está com dúvida. E pronto. Jesus só fala com ele que é isso aí, é isso. Os discípulos voltam e falam com João Batista. Tenho certeza que João Batista dá aquele suspiro de alívio. Valeu a pena. Daqui para frente que acontecer, eu posso dizer, valeu a pena. E João Batista cumpriu sua missão. Foi decapitado, morreu, mas cumpriu sua missão e tem certeza que teve uma morte serena e tranquila, porque ele sabia que cumpriu a vontade de Deus. E sabia que ele foi o homem que teve o ato que deu início à missão do Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Bom, o que Deus está falando comigo? Eu quero falar com você. As crises existenciais, os momentos que, apesar da nossa experiência, são momentos tão fatais, são momentos tão tristes, são perdas, são situações tão ruins que fogem do nosso controle, seja qual for a ordem desse problema, e gera em nós uma dúvida. Por mais que nós tivemos experiência, momentos espirituais, momentos sobrenaturais, de
tivemos uma história de superações, uma história de momentos que a gente achou que ia ficar caído no chão, de repente a gente levanta, sacode a poeira e glória a Deus, eu vou seguir meu caminho, e a gente segue. Mas existe um momento que a nossa fé é colocada em xeque-mate. E é necessário então entender esse momento para que a gente não venha sucumbir e desistir e jogar tudo fora. João Batista está no momento que está beirando a sua morte, ele pressentia, e há uma crise. E olha o que ele viu. Eu acho que se um de nós tivesse vivido na pele o que João Batista viveu com Jesus, sendo da família de Jesus, vou falar uma coisa para você. Nós ia dizer assim, eu nunca ia duvidar, jamais. Porém, ele duvidou. E se ele, que foi aclamado como os que nasceu de forma natural, não tem ninguém como ele foi grandioso, né, nesse sentido, você imagina nós. Se não vamos ter crises existenciais, se não vamos ter momentos em que a nossa fé, por mais que nós tenhamos toda a experiência que possamos ter, ela não vai ser colocada em xeque-mate, como no jogo de xadrez. Satanás, ele tenta jogar com nossas vidas. Satanás é um Deus, Satanás é um ser que ele quer ir contra Deus, ferindo aquilo que Deus ama e tentando nos colocar em xeque-mate em relação à nossa fé, porque se a nossa fé cai, o nosso relacionamento com Deus diminui. Se a nossa fé cresce, o nosso relacionamento com Deus cresce. Se a nossa fé permanece firme, nós vamos ter um relacionamento que permanece firme com Deus em toda a jornada. Mas quando a nossa fé ela é paralisada por uma crise, paralisada por um momento, paralisada por uma situação, e aí então a gente se depara com uma situação que não tem explicação, que parece não ter resposta, que parece que não tem o respaldo divino sobre a nossa situação, parece que Deus está indiferente, está de costas, parece que Deus não está olhando, parece que você está aqui na frente e Deus está assim, mas não olha para você, você, aqui eu estou desesperado, eu estou em crise, e às vezes a sua crise ela é tão íntima, ela é tão ímpar, que as pessoas em sua volta não percebem. Porque não é só aquela crise financeira que vem fome, que vem doença, está no hospital, está no CTI, perde as coisas, aquela crise de conflitos terríveis com filho, com esposa, com pai, com mãe, e todos veem, não, às vezes aquela crise, ela é tão ímpar que as pessoas não percebem a sua dor, não percebem o seu sofrimento, mas você sabe que Deus percebe. Então o único que você quer é uma sensibilidade espiritual para entender que Deus está falando, calma, não temas e tal. Então, você às vezes está vivendo essa crise. Às vezes a sua crise, ela não é exposta. Outros expõem a sua crise. Outros, a própria situação que promoveu a crise é uma situação exposta. Mas eu estou dizendo de quando nós somos colocados em situação de xeque-mate, que toda a nossa experiência, toda a nossa história, toda a nossa fé que já tivemos, todos os testemunhos que nós já participamos, contamos, vivemos direta ou indiretamente, é colocado em xeque. A gente fica com aquele sentimento. Muitos de nós nem quer falar para não pecar, prefere ficar em silêncio. Mas há dentro de nós um conflito, há uma crise espiritual, há uma crise emocional, moral, sentimental, há uma crise de fé, há um momento de dúvida. Será que isso aqui tudo é verdade? Será que aqui é mesmo? Porque está difícil. E quando você tem uma empatia exagerada pelas pessoas em sua volta, e essa empatia sua faz ver coisas, às vezes você não está sofrendo, mas as pessoas que estão sofrendo em sua volta, a empatia que você tem sobre as pessoas, sobre a situação dos outros, você começa a olhar, não. Aí você começa a estar em crise, você começa a desanimar. E quando você vê dentro da igreja um lugar que teria que ser um lugar de paz, de amor, de compreensão, de tolerância, aceitação, de perdão, de amizade, de sigilo de coração, e você começa então a ver que não tem isso, aonde você queria ter paz, aonde você queria ter amor, compreensão, perdão, aceitação, tolerância, você queria que as pessoas tivessem empatia pela sua causa, você começa a não ter. Parece que a igreja se tornou um lugar contrário, adverso do que deveria ser. E tudo isso vai abalando a nossa fé. Os momentos de saúde, as pessoas que amamos, que perdemos, as pessoas que amamos que estão agora no leito de enfermidade, com dor, e a gente, poxa, será? João Batista não tinha motivo de ter aquela dúvida. Eu acredito, estou conjecturando aqui, eu acredito em espírito, que a mensagem que Deus me traz agora é essa.
E Jesus, depois desse fato, ele elogia João Batista. Quando o discípulo de João Batista vai embora, ele fala: olha, igual aquele lá, vai ser difícil. E aí, João Batista recebe o recado da resposta de Jesus. Tem certeza que aquele homem não ouviu o que ele queria? Talvez assim, Jesus mandou dizer que vai te livrar da morte. Você vai sair dessa cadeia. Você ainda vai pregar mais um pouco. Você é novo, João Batista. Você é novo. 6 meses de diferença, 7 meses de diferença de idade um para o outro. Um tempo de uma gestação de diferença da idade entre João Batista e Jesus. Então, você é novo. Ele só viu assim, ó. Fala com João Batista que eu sou o que vocês estão vendo através da minha vida. Milagres inexplicáveis, nunca antes contados ou falados, ou nunca antes imaginados e pensados. Foi suficiente para João Batista entender que a missão dele era muito importante e ele cumpriu. E o que viria dali para frente não importava mais. O importante era a sensação. Missão cumprida. Estou na vontade de Deus, ainda que nessa cadeia, esperando a morte chegar. Estou na vontade de Deus. A paz que excede todo entendimento, amados irmãs e irmãos, amigos e amigas, é a paz que te dá tranquilidade em qualquer situação adversa. É a paz que vai te dar sossego, vai te dar um respirar sereno, como alguns gostam de dizer, zen. E aí, João Batista fica tranquilo. Fica tranquilo e se rende à situação, porque ele entende que nem sempre a situação, para ser o que Deus quer, ela é uma situação que traz uma certeza de vitória, de um triunfalismo. Às vezes estar na vontade de Deus traz um fim triste, mas você está saindo de um mundo temporário, onde tudo passa, onde tudo acaba, onde tudo finda, para ir para um mundo em Cristo, em Deus, na eternidade, onde as coisas de Deus jamais passarão, jamais cessarão. Tudo cessará nessa terra. A profecia, a revelação, as coisas terrenas, humanas, materialistas, financeiras e etc e tal. Mas na glória do Senhor seremos eternamente consolados, confortados, teremos a presença amorosa, cuidadora, carinhosa do Pai, lágrimas serão enxugadas, não haverá ódio, dor, não haverá rancor, será um lugar de paz, teremos uma vida harmoniosa. Nós não temos essa percepção de colocar isso acima de todas as nossas dores, porque a paz que excede todo entendimento, que está além da razão dessa terra, ela se encontra na certeza do céu, da eternidade. Então, nesta manhã, eu não sei qual é a sua crise. Então, nesta manhã, eu não sei qual é a situação que alguém que você tanto ama está passando. Eu não sei se alguém se encontra no leito, acamado, enfermo. Eu não sei se há uma inimizade entre a sua família, se há um problema entre você e alguém ou algumas pessoas. Eu não sei qual é a sua luta, se ela é financeira, se é fome. Eu não sei se você está escondendo de tudo e de todos o que você está vivendo, mas Deus está vendo tudo e Ele manda te dizer: ei, eu sou aquele que curou enfermo, que fez cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, aleijado andar, leproso, impuro, sujo, fedendo em vida, ser limpo, purificado e andar bonito e cheiroso em meio à multidão. Eu sou aquele que faço o impossível. Esteja tu na minha vontade e tenha paz, a paz que o mundo não tem, mas a paz que eu dou, que excede todo entendimento, é para que você creia. Se estiver na minha vontade, eu tenho o melhor para você, ainda que o meu melhor para o mundo é loucura. Não é o melhor, mas é o meu melhor para você. Creia que Deus, Ele está contigo, em ti, por ti, para ti. Creia que Deus, Ele quer que você acredite muito nele. E esse momento nada mais é do que um momento propício para que haja um estreitamento de relacionamento, de intimidade, de comunhão, de conhecimento, de esclarecimento bíblico, para que você seja no meio dos teus
um testemunho de vida, um testemunho que testifica que Jesus Cristo é o Senhor, vive e reina e está em sua vida e vai alcançar o que você precisa, o que você quer, o que você sonha, o que você deseja. Desde que tudo que você deseja, sonha, quer, precisa, esteja em comunhão com a palavra dele, esteja em sintonia, sincronizado, conectado, ligado com a palavra e a sua vontade. Nesta manhã Deus está mandando te dizer, essa dor faz parte, eu permito, é uma vontade permissiva, mas eu permito para que eu possa mudar a história, para que eu te prepare para a vitória que eu tenho para te dar, para que você não seja ingrato como foram muitos personagens bíblicos, como foram os 9 leprosos que não voltaram, só um voltou para agradecer. Porque ingratidão é falta de caráter é falta de transformação. Falta de transformação impede a minha salvação. Quem tem caráter tem personalidade. Então, Deus está preparando para mim. A minha situação hoje é uma situação bastante adversa. Não é nada que eu sonhei para mim, não é nada que eu esperei para mim, não é nada que eu planejei, que eu tentei plantar, que eu tentei fazer. Mas eu sei que hoje, nesta palavra, nesta manhã, eu me conforto, me consolo, é enxugar das minhas lágrimas e eu sei que eu estou dentro da vontade de Deus, ainda que não me pareça. Então, eu recebi de Deus. Calma, filho, descansa o teu coração. Não andeis aflito nem ansioso. Espera, estou indo ao teu encontro. Já dei ordem aos anjos e há um trabalhar em sua volta. E eu compartilho, eu divido essa palavra com você, meu irmão, minha irmã, que o nosso Pai está falando conosco nesta manhã. Tenha paciência, calma, espera só mais um pouquinho. Essa crise, esse momento de abalo de fé, parece que você está escrevendo de tudo, não é vergonha, não é uma coisa que você tem que se vergonhar e ter medo, não. Isso aí é para renovar, isso aí é para reacender, isso aí é para reaparecer, para ressuscitar aquilo que é glória, aquilo que é bênção, aquilo que é vitória, aquilo que é santo, que vem do Espírito Santo, segundo a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. A sua crise, o seu momento de tristeza, a sua dúvida, são partes, são ferramentas para a maturidade espiritual, para a maturidade cristã, para a maturidade como homem, como mulher de caráter que é guiado por Deus. Maturidade essa que vai alcançar pessoas na sua história, na sua vida, ao seu redor, no seu ambiente de trabalho, social, familiar, espiritual, e grandes coisas fará o Senhor por ti. Que Deus abençoe, te guarde, te livre de todo mal em nome de Jesus. Que libertação e cura haja sobre ti. Que o Senhor alcance aqueles que tu ama. Que o Senhor alcance o teu lar. Que o Senhor alcance o teu emprego, o teu ministério, a tua casa. Que o Senhor alcance a sua vida. Os teus pensamentos, desejos e sentimentos sejam restabelecidos, reestruturados, reformulados pela pessoa do Espírito Santo, segundo a vontade do nosso bom Pai. Que Jesus Cristo ressurreto, que está no trono de glória, a destra do Pai, esteja agora inclinando a sua cabeça e com o olhar fito sobre você, estenda a mão direita e com a boca santa, com voz trovão, diga: eu sou contigo, não temas, em nome de Jesus, e que haja luz sobre a sua vida. Essa é a palavra de Deus para esta semana, ser uma semana de glória, porque Deus está nesse negócio. Eu sinto a presença de Deus nesse ambiente. Eu sinto a presença de Deus inundando o seu lar, a sua vida, o ambiente que você está escutando agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é muito bom. Eu agradeço você por escutar 23 minutos. Tem que encerrar, porque senão as pessoas não ouvem até o fim. Deus abençoa. Ministério Apostólico Palavra Ouvida, Evangelho sem fantasia, abençoando as nossas vidas. Amém.